Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar início e continuidade aí aos nossos estudos remotos, ok? Então agora nós entramos no terceiro bimestre e damos continuidade no módulo 9, Clima no Brasil. Mas antes de iniciarmos aí a explicação, eu vou contar para vocês algumas mudanças que teremos. Na verdade é uma mudança teste. Então, como vai funcionar? Eu envio o link desse vídeo, que é a explicação do módulo para vocês, e eu estava acostumada a enviar também um resumo pronto, mas agora vamos mudar um pouquinho essa dinâmica. Por quê? Eu vou enviar um resumo, mas o resumo ele não está completo. Quem vai completar esse resumo de forma brilhante, com o que compreendeu, são vocês. Então o resumo ele será disponibilizado em tópicos, sem um desenvolvimento aí do tema de cada tópico, e vocês, a partir do momento aqui da explicação, de tirar dúvida, fazer atividade, vocês vão fazendo o preenchimento desse resumo, ok? Então, é uma forma mais efetiva de vocês prestarem atenção aqui na explicação, visitarem a apostila para acompanhar todo o conteúdo que aparece lá, até porque a explicação e o resumo eu sempre fiz em cima do conteúdo de vocês, certo? Então, vocês visitarem lá a apostila, analisar as imagens, os gráficos, que agora teremos muitos gráficos para serem analisados, tudo bem? Então, vai funcionar assim, mais uma vez, junto com esse vídeo, tem o link de junto com o link do vídeo tem um resumo. O resumo não está completo. Quem vai completar são vocês. Combinado? Então vamos lá. Então o módulo 9 é os climas no Brasil. Então já vimos no penúltimo módulo, né? Antes disso, tempo e clima. Então tempo é a condição atmosférica momentânea. Então hoje o dia aqui está dia 4/8/2020. O dia aqui em Campinas está céu aberto, temperatura amena, sem nenhuma nuvem no céu, não está ventando. Então esse é o tempo no momento, ok? Clima, estamos sob a ação do inverno. Então as temperaturas elas não estão tão altas e o ar está mais seco, né? Conseguimos sentir incômodo no nariz, cabelo e pele mais ressecada, tá bom? Então, tempo é uma condição momentânea da atmosfera e clima é uma condição, uma característica a longo prazo, tá bom? Para iniciarmos, né, o que é o clima e os diferentes climas presentes no nosso território, nós temos que voltar em um assunto que já foi estudado, que são as linhas imaginárias. Lembram delas? Então temos aí a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico e antártico. Então são principais linhas imaginárias. E aí o que essas linhas imaginárias vão ajudar a gente a descobrir, a conhecer aí os diferentes climas, tudo, porque a partir do momento que a gente tiver em mente aí essa visualização, a localização dessas linhas imaginárias, a gente encontra as zonas térmicas e a partir das zonas térmicas a gente consegue definir os climas específicos, ok? Então eu tenho esse mapa aqui que eu vou colocar bem próximo para vocês, mas vocês podem utilizar algum mapa presente aí na apostila de vocês, inclusive o mapa da página. Eu vou olhar aqui do lado que está minha apostila online, tá? Então, tem um mapa na página 222, que é um planisfério, é o mapa do mundo, mas vocês podem acompanhar que fica mais fácil. Então, se pegarmos aqui o Brasil, ó, especificamente aqui o Brasil, aqui a América do Sul, nós temos algumas linhas imaginárias que cortam o nosso território. Uma delas é essa daqui,
que é a linha principal, ó, a linha do Equador. A linha do Equador, ela corta o território brasileiro bem na porção norte do nosso território, bem lá no extremo norte, ok? Então, a linha do Equador. Depois, aqui, olha, cortando o México, que já não está no nosso território, nós temos o Trópico de Câncer. E aqui, cortando o nosso território, bem em cima do nosso estado, temos o Trópico de Capricórnio. Ou seja, essa faixa aqui, olha, a gente chama de intertropical. Está entre os dois trópicos, ok? E aí tem uma outra palavrinha que nós já conhecemos e agora a gente retorna a ela, que é o quê? Latitude. Lembra o que é latitude? É a distância equivalente à linha do Equador. O que isso significa? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. É a zona tropical. Significa que a posição do Sol em relação à Terra está privilegiada. Então é a zona tropical, ok? Aí no mapa da página 222 aparece certinho para vocês, principalmente pintado de vermelho, ok? Então essa é a zona térmica tropical, que fica entre os trópicos, que é a área mais quente. Depois temos a área que a gente chama de temperada ou intertropical, subtropical, que é qual? A área que fica entre o trópico e entre o círculo polar. Então, olha, não é uma área nem tão quente, que é o centro, e nem tão fria, que é o polo, ok? Então, a gente fala que é a área temperada, a zona térmica temperada ou subtropical. E depois lá nos polos, nas extremidades, nós temos os círculos polares, que são as áreas polares, mais distante em relação ao Sol, ou seja, mais fria. Então as linhas imaginárias, elas vão colaborar para a gente entender, para a gente dividir aí as zonas térmicas, ok? Então, dando continuidade. Deixa eu pegar minha cola, meu resuminho, que é bem resuminho dessa vez. Então, as linhas imaginárias. Aí, nós temos uma outra questão, que são os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? São algumas características que elas vão influenciar na temperatura, né? Então, um dos fatores climáticos que eu já disse, que tem a ver com a linha do Equador, é a latitude. Então, a distância da linha do Equador tem a ver com a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, ok? E aí tem uma outra, que é a altitude. A altitude é do nível do mar até onde nós nos encontramos. O que isso significa? Que existe uma regra, quanto mais alto, mais frio. Então, às vezes a gente assiste um filme ou vê uma imagem que tem lá uma região que aparentemente, né, tem uma temperatura amena, calor, só que lá no topo da montanha tem o que lá no topo da montanha? Neve, porque tem uma regra, quanto mais alto, mais frio. Então, o relevo, a forma do relevo, lugares mais altos, mais baixos, elas também é um fator climático. Vai influenciar para a região ser mais fria ou mais quente, ok? Quantas vezes, se vocês relembrarem algumas viagens que vocês já fizeram, alguns lugares que já visitaram, sai da casa de vocês e vai viajar. Aí lá em determinado local que não é nem tão distante assim, muito frio lá no topo, né? Que fica a 100, 200 quilômetros da nossa cidade. E na nossa cidade quente. Então, quem já teve a experiência de visitar a região de Minas Gerais mesmo, na Serra da Mantiqueira, Monte Verde, Campos do Jordão, Camanducaia, enfim, as cidades do sul aqui de Minas são cidades um pouquinho mais frias. Por quê? Porque são regiões mais altas. Então, o relevo, ele vai influenciar diretamente na temperatura, ok? Continuando, tem aí na apostila de vocês. Deixa eu baixar aqui para mostrar a página.
que coloca essas características. Opa! Passei muito. Volta, 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 volta. Na página 225 tem aí um perfil topográfico, um gráfico que mostra o relevo e vai associar essa questão também da temperatura, ok? Aí um outro fator climático são as massas de ar. O que são massas? Não são maçãs, tá, gente? São massas de ar. O que são massas de ar? São porções atmosféricas com característica própria. Então ela pode ser quente e seca, ela pode ser úmida e seca, ela pode ser fria e seca, ela pode ser fria e úmida, ok? São massas de ar, porção atmosférica formada em determinadas regiões que vai trazer características, tá bom? Então, massas de ar formada lá no oceano. Se ela foi formada no oceano, significa que ela é mais úmida, certo? Se ela foi formada no continente, significa que ela é mais seca. Se ela for formada no oceano e lá perto do círculo polar, numa região muito fria, significa que ela vai ser úmida, porque foi formada no oceano, e fria. Então, nesse período do ano que nós estamos, que é o inverno, quando chega a frente fria para nós, elas chegam muito frias, né? Frente fria, o nome já diz. Então, muito frias, muito frio. E além disso, geralmente, dependendo da intensidade aí da massa de ar que chega, traz chuva também, né? Ou no verão o que acontece? Quando chegam aqueles temporais assim que dá até medo, geralmente são temporais vindos de uma massa de ar que é muito quente e muito úmida, por isso que são aqueles temporais que parece que o mundo vai acabar, ok? Se vocês observarem aí no mapa da página, deixa eu olhar, 226 tem um mapa, e esse mapa mostra todas as massas de ar que influenciam o nosso território, então o território brasileiro, e aí tem algumas siglas, né? Então, MTA, MTC, EAC, ETC, enfim, essas siglas significam M é massa, T é tropical e E equatorial, e C é continental e A é atlântico, ok? Então, vamos traduzir isso. Então, vamos pegar a massa MTC, massa tropical continental. Então, uma massa de ar formada dentro do continente, próximo ao trópico, ok? É tropical, próximo ao trópico. MEC, massa equatorial, massa equatorial continental. MEC, massa equatorial continental. Massa equatorial formado lá próximo da linha do Equador, e C, que é o continental, dentro do continente. MEA, massa equatorial formada lá perto da linha do Equador, e A, atlântica, formada no Oceano Atlântico. MTA, massa tropical atlântica, massa tropical formado próximo ao trópico e atlântica formada no oceano. Ou MPA, massa polar formada lá próximo ao polo atlântico no oceano. Então são essas as massas de ar que elas influenciam aí o clima no nosso território, ok? Para a gente entender melhor o que seria essa massa de ar, imagine, eu faço a experiência, pega uma sacolinha plástica ou uma bexiga e sopra, 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 sopra. Enche esse ambiente aí da sacolinha plástica ou de uma bexiga de ar. Quando você aperta, o ar que vai vir você é o ar que ele foi inserido. Então, geralmente é quente da nossa boca, ok? Então, isso é uma massa de ar.
uma porção atmosférica com características comuns. E esse mapinha aí da página 226 mostra onde se formam essas massas de ar e qual é a direção que elas caminham, até onde elas chegam, ok? Então, continuando aí, climas. Agora vamos entender os tipos e as características dos climas que tem aqui no nosso território, ok? Então, a maior parte do nosso território, do nosso país, tem a influência do clima tropical. Por que clima tropical? Porque está entre os trópicos, né? Então, o clima tropical é esse clima com características de maior parte do tempo, temperaturas altas, determinado período do ano, quantidade maior de chuvas, outro período do ano, temperaturas amenas, então é mais ou menos aí, nem tão quente, nem tão frio, e o ar mais seco. Então são algumas características aí do que predomina no nosso território. Mas a partir de, mesmo tendo um predomínio de alguns tipos de clima, também tem algumas particularidades, tá bom? Então, o primeiro clima aí da listinha de vocês é o clima equatorial. O nome já diz, equatorial lembra o quê? Linha do Equador, não é? Então, o clima equatorial está lá próximo à linha do Equador. É um clima muito quente e muito úmido ao longo do ano todo, ok? E o porquê ele possui essas características? Porque ele está na zona térmica bem lá em cima da linha do Equador, ok? Então, o clima equatorial é um clima muito quente, é um clima muito úmido, tem chuva aí ao longo do ano e as temperaturas são altas, relativamente altas, ao longo do ano. Não tem oscilação de temperatura, tá? Então, temperatura muito alta e muito baixa ao longo do ano. Não tem isso, ok? Então, esse é o clima equatorial. Onde concentra? Quais são os estados brasileiros que concentram aí esse clima equatorial? O Amazonas, parte do Pará, Roraima, Rondônia ali também, o Acre. Então são os estados que concentram esse clima, tá bom? O segundo é o clima tropical. Só que o tropical a gente vai fazer algumas subdivisões no clima tropical, que são ao todo 3 divisões, ok? Então, no geral, o clima tropical ele possui quais características? É o nosso, aqui na nossa região. Então, nós possuímos um verão mais quente, com temperaturas mais altas, e mais úmido, então chove mais no verão para nós. E o inverno tem menor precipitação, menor ocorrência de chuva e as temperaturas são mais baixas, ok? Dependendo se chegou em uma frente fria, as temperaturas chegam a 5 graus, 2 graus, 10 graus, o que já é muito frio. Então nós temos um verão quente e úmido e um inverno seco e mais frio, ok? Então essa é a característica geral, mas pode acontecer e acontece, por isso que eu coloquei aqui vários tipos de clima tropical para vocês, que acontece uma variação. O que é essa variação? A variação de acordo com a localização do lugar. Então, tem o tropical úmido. Eu coloquei aí um clima tropical úmido para vocês. O que é o tropical úmido? É o clima tropical, mas lá próximo do oceano, né? As cidades litorâneas aí principalmente, que possui essas características que eu descrevi do clima tropical, mas ainda com uma ocorrência de maior umidade, por conta de um oceano gigantesco na proximidade. Então, consequentemente, não tem como ser mais seco, é mais úmido. O tropical semiárido. Então, o clima semiárido a gente tem num lugar muito específico lá no Nordeste, que é o sertão nordestino. O que significa esse clima tropical semiárido? Semiárido, uma região árida, seca. Então, é uma característica local que dá a condição e as características desse clima. Qual é esse clima semiárido? É um clima com temperaturas altas ao longo do ano e com pouquíssima ocorrência de chuva, tá bom? Então é o clima aí da região do semiárido no Nordeste, do sertão nordestino.
temperaturas altas e pouquíssimas ocorrências de chuva ao longo do ano. Então a gente fala que são chuvas esporádicas. O que isso significa? Pouca chuva de vez em quando, ok? E o tropical de altitude. Então, quem já visitou Campos do Jordão, essa região do sul de Minas que eu já comentei com vocês, é esse clima. É o clima tropical, com essas características que eu já falei do clima tropical, mas por ser uma região mais alta, as temperaturas são mais baixas ou mais amenas. Então, no verão, tem temperaturas mais amenas. E no inverno, temperaturas muito baixas. Tanto que quando a gente vê nas reportagens, enfim, nesse período do inverno que teve ocorrência de geada e de neve, até neve no nosso território, são essas regiões mais altas. Então, Campos do Jordão, ali o sul de Minas Gerais, que tem regiões mais altas. No sul do nosso país, que tem a região serrana lá, gaúcha e catarinense. Então, são as regiões que são influenciadas além pelo clima tropical e por altitude, porque são muito altas. E aí tem o clima subtropical úmido. Se vocês observarem, parte do território brasileiro, a maior parte do território brasileiro fica na zona térmica tropical, mas tem um pedacinho lá do extremo norte do território brasileiro que está no clima equatorial e tem um pedacinho do extremo sul do território brasileiro que está no clima subtropical, que é o extremo sul do nosso país. Então, o clima subtropical, qual é a diferença do subtropical com o tropical? O subtropical tem temperaturas mais quentes e mais úmidas ao longo do ano, né, todo, mas no inverno tem temperaturas muito mais baixas em comparação com o clima tropical. Isso que traz essas características, né? E aí eu vou fazer um link que não tem aí nesse módulo para vocês ainda, mas terá aí nos próximos 2 módulos, que é um link onde o clima influencia diretamente na paisagem. Então, quem já visitou, até outros anos que vocês já estudaram isso, lá no 5º, 4º ano, que a paisagem no Brasil, ela é muito diferente. Por quê? Porque o tipo de cobertura vegetal, o tipo de espécies que tem no lugar, ele é influenciado diretamente pelo clima. Então, se eu tenho um clima mais úmido, eu tenho espécies adaptadas a esse clima mais úmido. Se eu tenho um lugar com clima muito seco, que é o semiárido, eu tenho espécies adaptadas a esse clima mais seco. Então, um elemento aí influencia o outro, ok? Na página, agora finalizamos esse módulo como um todo. Mas eu quero alertar vocês, e eu já disse lá no começo da gravação aqui, que teríamos muitos gráficos, né? E tem um gráfico que eu sou suspeita, mas que eu sou apaixonada, que são os climogramas. O que significa um climograma? Um climograma é um gráfico que mostra a distribuição de 2 características ao longo de um ano. Quais são essas características? Temperatura e precipitação. Precipitação é o quê? Chuva. Então, o gráfico mostra pra gente a distribuição de chuva e de temperatura ao longo de um ano, ok? Então, esses gráficos, que inclusive é uma atividade, estão na página... Qual a página? 228. Então, na página 228, vocês têm alguns gráficos aí para analisar, tá bom? Esses gráficos, eles são disponibilizados de que forma? Em um lado, vocês vão ter temperaturas, 5 graus, 10 graus, 20 graus e assim por diante. E do outro lado, aparece milímetros. Milímetros, que significa a chuva, ok? Na base desse gráfico tem algumas letrinhas. Janeiro, fevereiro, março, abril, cada letrinha corresponde a um mês do ano. As colunas azuis significa o quê? A quantidade de chuva. E a linha vermelha significa o quê?
a temperatura. Então esse gráfico ele é completinho, eu adoro, chama climograma. Ele mostra a distribuição da quantidade de chuva e da temperatura ao longo de todos os meses do ano. E aí, a partir da análise desses gráficos, né, fazer a leitura aí do gráfico, a gente consegue entender qual é o tipo de clima, porque cada clima tem algumas características específicas, né? Então vamos pensar na nossa região, na nossa cidade, o clima tropical. Então, como que aparece o nosso climograma ali, que depois vocês procurem lá que vocês vão encontrar do clima tropical, continental, né? Como funciona? Então nós temos o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março com uma grande quantidade de chuva. Então a coluna azul ela é maior e as temperaturas também são maiores. Então a linha vermelha vai pontuar lá 30 graus em média, esses meses que eu falei. Já nos meses de abril, maio, junho, julho, principalmente, a temperatura, a linha vermelha da temperatura vai ter uma queda significativa, né, chegando aí a 10 graus. E a quantidade de chuva também, porque lembra que na nossa região a gente tem um inverno mais seco? Então o gráfico, a coluninha da quantidade de chuva, ela também é bem menorzinha. Então a gente tem essa configuração. E aí nem precisa saber, nem precisa estar lá escrito, esse gráfico corresponde ao clima tropical. De bater o olho a gente já sabe. Essa é uma característica, é um climograma do clima tropical, ok? Assim como os outros. No clima subtropical, a quantidade de chuva é mais regular. No clima equatorial também tem bastante chuva ao longo de todos os meses do ano. E as temperaturas, elas não oscilam, né? O que significa oscilar? O nosso, então dezembro 35 graus e junho 10 graus. Então o equatorial ele se mantém na média aí dos 28, 25, vai ter uma média, né? Dos 28, 25 graus ao longo do ano todo, ok? Então é isso, esse tópico, esse módulo que fala sobre os climas presentes no Brasil. Então vocês assistam toda essa explicação, preencham, completem aí o resuminho de vocês. Quem já conseguir realizar as atividades, que são muito tranquilas, então basicamente nesse módulo são atividades que exigem interpretação de mapa, né, descrição e interpretação de mapas distribuído por cores, que é de clima, e de gráficos para vocês, gráficos e tabelas. Então é bem tranquilo, realizem as atividades também. Qualquer dúvida me escrevam no Clasep ou depois a gente tem um plantãozinho de dúvidas. Combinado? Sim? Então vão lá estudar e até a próxima. Tchau!